Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Prazer estar por aqui para trocar uma ideia com você sobre tudo que é relacionado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Nessa quinta-feira pela manhã, dia de jogo, dia que o Vasco enfrenta o Audax lá em Manaus. Aliás, parabéns aí ao povo de Manaus pela linda festa na recepção do Vasco, e eu tenho certeza que hoje à noite também vai ser uma festa daquelas. Agora, antes de eu começar a minha resenha propriamente dita por aqui, já quero falar um negócio para vocês. A 1xBet é disparada a melhor casa de apostas do Brasil. Quando você pensar em apostar, fazer aí um pensamento positivo em relação a alguma aposta, eu não tenho dúvida nenhuma que a 1xBet é o melhor que tem a oferecer para você. Você entra aqui no link fixado no chat, faz o seu cadastro, digita a palavra Vascaínos e você terá a possibilidade de dobrar a sua primeira banca. Como que funciona? Se você colocar R$50, a 1xBet coloca mais 50. Se você colocar R$100, mais 100. Até o valor de R$1.530. Ou seja, você não pode perder essa oportunidade. Ainda mais com tantas oportunidades de jogos, como a gente tem agora nos campeonatos estaduais. Então você que pensa em aposta, dá essa moral aí para o canal AV+, para Atenção Vascaínos, e faça pela 1xBet. Pois bem, torcedor, hoje é dia de jogo e o Vasco enfrenta o Audax, e é dia que eu sempre gosto de vir aqui falar com você, sabe? Porque o torcedor não tem ideia o quanto que eu me preparo para comentar futebol. Não sou o dono da verdade, tenho as minhas falhas, tenho muito a evoluir ainda, mas o que eu fico consumindo de material de futebol para poder aprender e passar a melhor visão para o torcedor daquilo que realmente acontece dentro de campo, você não tem ideia. E olha que eu ainda tenho que tentar decifrar, porque o futebol hoje existe uma literatura muito forte e daqui a pouco, se você começar a usar esses nomes que são empregados no futebol, pouca gente vai poder ter a noção do que realmente está acontecendo. Então eu procuro aí fazer um trabalho para decifrar para o torcedor e tenho muito orgulho de fazer isso pelo espaço que eu tenho aqui na Atenção Vascaínos. Mas hoje, torcedor, mesmo sendo dia de jogo, eu queria vir aqui conversar com você sobre o pronunciamento do Matos. Eu sei que hoje já vai completar aí 48 horas, meio-dia, sobre esse pronunciamento, mas eu queria dar uma palhinha aqui, porque os grupos de WhatsApp, todos que eu participo, literalmente pegaram fogo, inclusive o do canal Atenção Vascaínos. Você que tiver a oportunidade, fique membro, entre aí que você vai ver que o negócio ali, como diz o Flávio Dias, é 24 horas por dia debatendo sobre o Vasco. Eu vou tentar fazer um histórico aqui do que eu penso. E antes de qualquer coisa, eu estou comunicando com o torcedor vascaíno. Se você pensa diferente, você vai continuar sendo meu aliado, porque a cruz que a gente ama é a mesma. Talvez a gente possa ter alguma divergência na maneira como fazer essa cruz ter êxito. Agora, eu não suporto a ideia de ver vascaíno brigando com vascaíno e vascaíno atacando vascaíno porque um prefere a 777, um prefere SAF de outra maneira, o outro não queria SAF, enfim. Eu vou dar a minha opinião e você que tem a opinião totalmente contrária à minha, não tem problema nenhum. Você vai continuar sendo um cara legal e vai continuar sendo um cara que é vascaíno, que no final das contas é o que mais importa. Pois bem, torcedor, eu sou um romântico, eu sou um saudosista. Como eu falo que eu me preparo para vir aqui comentar para vocês, o que eu fico assistindo jogos da década de 70, década de 80, década de 90, isso é quase que um vício que eu tenho, sabe? E a maneira que o futebol era dirigido naquela época, é óbvio que mudou da maneira que o futebol é dirigido hoje, em todos os aspectos. Desde a organização dentro de campo, quanto a organização dentro de campo. E isso passa por diversos aspectos, que a gente poderia fazer aqui um comentário para vocês de 5 horas ininterruptas, tudo que o futebol foi mudando. Mas eu gosto
daquele futebol apaixonado, aquele futebol feito com o coração, aquele futebol feito com a emoção, que talvez hoje nem seja mais possível fazer isso. Eu não gosto da ideia do clube empresa. Isso é ponto. Isso é um primeiro momento que eu tenho que trazer para a discussão. E eu tenho que cuidar que esse meu gosto particular não contamine a minha opinião em relação à SAF do Vasco. Porque se de cara eu já não gosto de clube empresa, eu tenho que tomar o cuidado para daqui a pouco não estar criticando a SAF do Vasco por criticar. Então, esse é o primeiro exercício que eu tenho que fazer, correto? Como quem gosta de clube empresa, tem que cuidar para não sair elogiando o clube empresa, mesmo se a empresa estiver tomando decisões equivocadas. Então, esse é o princípio de tudo. Na rádio que eu trabalho, eu tinha um comentarista que trabalhava ao meu lado, um ex-jogador de futebol, o nome dele é Rafael Tesser. Começou no Coritiba, inclusive começou com o Rafinha, que hoje é o Rafinha que ganhou o mundo, que joga no São Paulo, e com o Fernando Praz, é contemporâneo dele também no Coritiba, o Fernando Praz, que teve uma história vitoriosa com a camisa do Vasco. E eu e o Rafael Tesser tivemos inúmeras discussões nos nossos grupos de WhatsApp aqui na rádio e também no ar, porque assim, ele elogiava muito o Red Bull. E ele jogou no Red Bull. O Rafael Tesser jogou no Red Bull, jogou no Joinville, jogou no Atlético Mineiro, foi dirigido pelo Tite. E ele sempre falava que o melhor clube que ele jogou na vida dele foi o Red Bull, porque o Red Bull era um clube empresa. E lá tudo funcionava. E olha que era um Red Bull de 10 anos, sabe? Não é o Red Bull de agora que está na primeira divisão. E a maneira que eu tinha para contra-atacar o Rafael Tesser, contra-atacar num debate sadio, que a gente sempre teve muito respeito um pelo outro. Quando a gente ia dar um palpite ou falar do Red Bull Bragantino no ar, eu falava que era o compra-vaga. Porque a gente não pode esquecer que não foi o Red Bull Bragantino que conseguiu galgar todas as divisões do futebol brasileiro e chegar na primeira divisão. O Red Bull foi lá e comprou o Bragantino, fez lá a parceria, ou a associação, a SAF, enfim, com o Bragantino, para poder chegar na segunda divisão e pular para a primeira. Sem esse incentivo de já chegar na Série B, eu não sei se o Bragantino teria o êxito de chegar na Série A como chegou. Isso é um fato. E não dá para brigar com o fato, ok? Pois bem, o Vasco, o meu clube, o clube que eu amo, o clube que agora está se aproximando dia 17 de fevereiro de 2024. No dia 17 de fevereiro de 2007, eu casei. Era um sábado de carnaval. E eu cheguei na igreja depois das testemunhas. Foi quase que o primeiro caso do noivo chegar depois da noiva. Sabe por quê? Porque estavam jogando Vasco e Fluminense, Campeonato Carioca 4-4 e o Romário estava em busca do 1000º gol. Então eu fiquei até o último momento em casa assistindo esse jogo para ver se o Romário ia chegar mais perto do 1000º gol aí. Inclusive aquele jogo teve até um pênalti, ele abriu mão de cobrar aquele pênalti. Mas enfim, então olha o nível de loucura que eu tenho pelo Vasco. O meu filho se chama Felipe, todo mundo pode imaginar o porquê. Eu tenho na minha pele uma tatuagem minha com a camisa do Vasco, meu filho com a camisa do Vasco, São Januário e o autógrafo do Felipe. Então assim, eu sou muito Vasco, só que eu não sou mais Vasco daquele que está me assistindo agora. Todo mundo é Vasco e tá ok. Só que assim, nesse Vasco que eu amo, eu entendo que só a SAF iria dar um jeito de salvar o Vasco. Porque a maneira que o Vasco estava se dissolvendo, os times que a gente montava, era algo assim inacreditável. Era uma vergonha atrás de vergonha. E eu aqui quero deixar claro o meu descontentamento com todas as diretorias que passaram pelo clube e fizeram com que só uma venda salvasse esse clube que eu amo. Vocês foram todos incompetentes. Porque na época das eleições, vocês soltaram bravatas, mas bravatas gigantescas. Todo mundo tinha solução para o Vasco. Inclusive essa última direção que vendeu o Vasco tinha solução. Eu não esqueço, eles estavam a um telefonema de qualquer clube do mundo, era só eles passarem a mão no telefone, e eles passaram a vergonha de, além de não ter acesso a qualquer clube do mundo, de ficar 2 anos na Série B e subir naquela blasfêmia lá da Batalha de Tu, aquele negócio que até agora vai virar uma minissérie, né? A Batalha de Tu,
que conseguiram. Então, assim, inclusive essa última que vendeu o clube, eram muito incompetentes, mas muito mesmo, na questão esportiva. Cada um tem sua parcela de culpa. Desde os anos gloriosos até agora, todo mundo que sentou na cadeira da presidência do Vasco foi acumulando fracasso até chegar nesse estado que a gente chegou. E eu fico muito triste, porque, por exemplo, o nosso rival não precisou passar pela SAF. Teve gente competente que sentou na cadeira. Ah, eles tiveram incentivo do governo, tiveram incentivo, tudo isso eu sei também. Agora, teve gente que sentou e conseguiu esse incentivo do governo. Nós não conseguimos absolutamente nada. Mas enfim, o que eu quero deixar claro é o seguinte: o meu problema com o discurso do Matos é a charada que o Emerson Rocha, nosso companheiro aqui, ontem matou lá no Twitter dele. O grande problema da 777, na minha humilde opinião, se chama comunicação. Porque cada um que tem poder de voz nessa empresa, seja executivo, seja o cabeça da empresa, soltou bravata e não sustentou a bravata. E isso me irrita muito, porque a bravata no associativo já estava legal. Nós já tínhamos mestrado e pós-graduação em bravata. Então isso me irritava muito. E chegou também ali, desde aquela primeira declaração do Josh, afirmando, e eu bato nessa tecla, posso ser chato, posso ser repetitivo, não tô nem aí, mas ele falou que era o último confronto que entraríamos em desvantagem financeira contra o nosso rival. Josh, eu quero te contar uma novidade. Final de semana agora, a gente jogou contra esse rival, empatou de 0-0 e poderia ter ganho, inclusive, porque a nossa camisa é muito pesada, tá? E porque a nossa torcida na arquibancada, o jogo todo. Teve um determinado momento, Josh, que o rival estava estreando no Maracanã um jogador de 80 milhões de reais, e quando machucou um meia nosso, quem entrou no lugar dele, aliás, entrou bem, porque eu sou justo, sou muito justo. O Matheus Carvalho fez uma boa partida domingo. Entrou um jogador adquirido que era reserva do Náutico na Série C. Não adianta ficar bravo, porque isso é um fato. O Matheus Carvalho não era titular do Náutico, veio para o Vasco, está conquistando seu espaço. Então, como que eu posso afirmar que é o último, se depois dessa sua fala, esse jogo do final de semana já foi o quinto, sexto, de um lado está estreando um cara de 80 milhões e eu estou colocando em campo um reserva do Náutico. Só como parâmetro, assim, tá? Que é óbvio que o Vasco melhorou, que o Vasco tem jogadores bons, Payet é um fenômeno, Medel é bom, Piton é fantástico, tudo isso eu sei também. Agora, vim falar de peito aberto, que seria o último, não é, e eu acho que vai demorar um bom tempo. E aqui, para encerrar o meu comentário, o Alexandre Matos, que não tem culpa, na minha opinião, nesse sentido de nada, porque ele faz parte desse processo. Talvez eu possa falar do Alexandre Matos de como foi empregado o dinheiro nessa primeira janela, que gastou muito em posição que não precisava tanto e está faltando para outras, mas isso é um papo para um outro momento. Eu entendi perfeitamente o Alexandre Matos e agora a história é do médio a longo prazo. E torcedor, está na mesa. Cabe ao torcedor, igual eu, apaixonado, sabe com que eu vibrei domingo, torcedor? Com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, fumando charuto e dançando com a arboleda no vestiário. Porque futebol pra mim é isso, é amor, é paixão. Isso pra mim vale a pena no futebol, sabe? Esse amor do dirigente. O torcedor consegue ver em algum momento alguém da empresa americana fumando charuto e festejando com os jogadores no adversário? Eu não sei, eu não consigo ver essa imagem. E eu não quero também que eles festejam em cima de extrato bancário, em cima de planilhas, que daí eu vou ficar muito triste. Mas eu, da minha parte aqui, é como se fosse uma trégua. Vou confiar no Alexandre Matos, vou confiar no processo e vou continuar amando esse clube e torcendo para que ele consiga muito êxito. E deixando claro mais uma vez, cada um na história que conseguiu afundar essa paixão de milhares que ela precisava ser vendido, eu tenho certeza que o torcedor jamais vai esquecer de vocês. Jamais, de maneira nenhuma. E que o Vasco possa voltar aos dias de glória. Beleza, torcedor? Mais uma vez, não sou o dono da verdade, não quero que concorde comigo, só quero que respeite a minha opinião, como eu respeito a de vocês, e no futuro, que o Vasco conquiste muitos títulos, para a gente poder ficar abraçado, comemorando um Vasco grande, um Vasco gigante, que é o que a gente merece. Valeu? Tamo junto e abraço, galera.